Ok, gente, vamos falar um pouquinho sobre doenças causadas por protozoários, tá? Hoje a gente vai tratar especificamente da doença de Chagas, da malária e da leishmaniose, tá? Vamos começar primeiro com a doença de Chagas. A doença de Chagas recebeu seu nome porque foi o pesquisador, né, brasileiro Carlos Chagas que estudou e descobriu todo o ciclo do parasita, tá? O agente etiológico da doença de Chagas é o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Vocês têm uma imagem desse protozoário aí na tela, tá? Ele tem essa cauda aqui, o flagelo, né, que confere mobilidade a esse protozoário. Quando a gente falou sobre os conceitos básicos em parasitologia, a gente falou do agente etiológico. O agente etiológico é aquele causador da doença. No caso aí da doença de Chagas, o causador da doença de Chagas é um protozoário, né, flagelado Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas, ela tem um vetor, tá? É um inseto que é popularmente conhecido como barbeiro, né? O nome desse inseto é um Triatoma infesta, né? Um inseto do gênero Triatoma infesta. Então, ele é conhecido popularmente como barbeiro. Ele é que transmite, né, a doença de Chagas. Então, até agora a gente viu que a doença de Chagas ela tem um agente etiológico e ela tem um vetor. E esse vetor é o Triatoma infesta, um barbeiro que vai transmitir a doença de Chagas, né, através do seu repasto, né? Vamos entender um pouquinho isso. O ciclo de vida no inseto e o ciclo de vida no homem, né? O ciclo de vida do protozoário no inseto e o ciclo de vida do protozoário no homem. Tá? Então, se a gente tem dois ciclos, né, da doença, nós consideramos então como um ciclo heteroxênico, ou seja, ele se dá em dois ou mais hospedeiros. Então, ao picar uma pessoa já infectada ou um reservatório natural do tripanossoma, e quando ele fala reservatório natural, ele está falando que tem animais que, né, habitat desse protozoário, né? Então, gambás, cutias, né? Geralmente é o reservatório natural, porque são hospedeiros naturais desse protozoário e não ficam doentes. Então, quando o inseto ele vai fazer o seu repasto e ele ingere os parasitas juntamente com o sangue, né? No intestino desse inseto, o protozoário vai se multiplicar, né? Fazer reprodução assexuada, ou seja, por divisão binária, e vai aumentar o seu número, né? Quando chega ao final do intestino do barbeiro, ele atinge o estado infectante chamado de tripomastigota. Professora, não entendi nada, me explica isso direito. Então, o que ocorre no ciclo de vida no inseto? O inseto ele vai se alimentar e, ao se alimentar, ele ingere as formas infectantes, né, do protozoário. Lá dentro, esse protozoário se reproduz, né, lá no intestino do inseto, ele se reproduz e ele vai sair aí uma forma infectante da doença, que é a forma tripomastigota, certo? Vamos ver agora o que acontece no homem. No homem, esse protozoário ele vai se multiplicar também. Porque ao sugar o sangue de uma pessoa sadia, o inseto vai fazer o quê? Vai defecar e eliminar os parasitas junto com as fezes, tá? Quando a pessoa coça o local da picada, né, provocando algumas lesões, essas formas, esses parasitas, eles vão entrar dentro, né, da pele da pessoa, vão entrar, né, através dessas lesões, essas formas infectantes, e vão alcançar a corrente sanguínea. E o mais interessante de tudo isso é que as nossas células de defesa, especificamente chamada, né, lá quando a gente estudou dos macrófagos, né, eles vão fagocitar essa forma infectante, esse protozoário flagelado, e é justamente isso que esse protozoário quer. Então, ele vai entrar, o macrófago vai fagocitar esse protozoário, e dentro desse macrófago, esse protozoário vai fazer divisão binária, né? Vai se multiplicar, vai se transformar e vai sair aí uma forma infectante da doença, que é a forma tripomastigota, certo?
Então, quando acontece esse rompimento desse macrófago, porque ele ficou cheio de protozoários lá dentro, cheio dessa forma tripomastigota, ele vai se romper e essa forma aí vai sair na corrente sanguínea e afetar órgãos que normalmente nós sabemos e principalmente o coração, certo? Então, essa é a maneira que o ciclo de vida desse protozoário. Eu trouxe uma imagem para vocês saberem a morfologia, né? A gente viu no primeiro slide, né, uma imagem do Trypanosoma cruzi, mas quando ele entra, ó, ele entra aqui, ó, nessa letrinha aqui, letra C, tá vendo? Na forma tripomastigota, é a forma infectante dele, tá? E aí, no homem, quando ele entra no macrófago do homem, quando o macrófago fagocita esse corpo estranho, esse antígeno que está lá, quando ele fagocita esse antígeno, ele vai começar a se reproduzir aqui, ó, nessa forma, amastigota, tá? Mas quando o macrófago se rompe, ele já se transformou novamente na forma tripomastigota, que é a forma infectante. No inseto já é diferente um pouquinho, tá? No inseto, ele vai entrar tripomastigota, tá? Lá no intestino do inseto, ele vai se transformar em epimastigota e quando o inseto for fazer o seu repasto, ele já se transformou em tripomastigota novamente. O detalhe de tudo isso é que em ambos, né, ele entra tripomastigota e ele sai tripomastigota. A transformação se dá no momento da reprodução no inseto e no homem, tá? Então, a gente pode considerar a doença de Chagas com um ciclo aí biológico heteroxênico, porque acontece em dois hospedeiros, no homem, que é o hospedeiro definitivo, e no inseto, que será o hospedeiro intermediário. Como é que se dá a transmissão além da transmissão vetorial, além da transmissão clássica vetorial? Tá? Existem outras formas de transmissão da doença de Chagas que eu coloquei aí para vocês. Através da transfusão de sangue, gestacional, via oral, através, né, de acidentes em laboratórios ou manejo com animais infectados, através de transplante de órgãos, do aleitamento materno. Bom, a gente pode deixar uma ressalva aqui com relação à transfusão de sangue, a transplante de órgãos, que hoje em dia tem um controle muito grande, né? Existe um protocolo de segurança muito grande com relação à questão da transfusão de sangue e ao transplante de órgãos, tá? São feitos exames para saber se a pessoa pode ou não estar doando esse sangue, né? Então, existe um protocolo e um cuidado muito grande com relação a isso. Mas a mãe pode passar para a criança, através da via oral, né, já foi detectado o protozoário em alimentos como o açaí e o caldo de cana, tá? Então, através dessas formas, né, de transmissão da doença, pode ocorrer a doença de Chagas, ou seja, não somente a transmissão vetorial, mas também outros tipos de transmissão podem ocorrer a doença. Quais são os sintomas? Você tem aí uma imagem em que existe aí a pálpebra inchada, tá? Que é chamado de sinal de Romana ou sinal de Romanin, tá? O chagoma de inoculação, que é o local onde o barbeiro fez o seu repasto. Então, esses são sintomas numa fase aguda da doença, tá? Mas num período maior de tempo, e a doença de Chagas com a doença de Chagas costuma acontecer isso, né? Numa fase crônica, você tem comprometimento aí do intestino, do esôfago, do coração. Por quê? Porque o parasita ele ficou ali durante muitos anos. Então, pessoas podem conviver com a doença de Chagas durante muito tempo. Tá? Pode passar anos com a doença e é quando a doença se torna aí crônica, tá? Esses são os principais sintomas, tá, gente? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de exame clínico, claro, e de exame laboratorial. Como é que a gente faz a profilaxia da doença? Tá? Melhoria das habitações, rebocando e fechando rachaduras e frestas, e a construção, né, de casas de alvenaria.
Então, você tem aí essas medidas profiláticas, né? E por que melhoria nas habitações? Porque a gente tem, tá? Casas que foram feitas de pau a pique e o barbeiro pode se esconder lá dentro e à noite ele sair para fazer o seu repasto. Você tem casas que não são rebocadas, onde o barbeiro também pode estar se escondendo, tá? Lembrando que o barbeiro, o habitat natural dele é no mato, né? Na floresta. Só que quando há um desmatamento e os animais que ele costuma, né, fazer o seu repasto, são mortos ou são afastados daquele local, ele precisa se alimentar. Então, a gente tem esses animais escondidos aí em algumas regiões da casa, principalmente se essa casa não for rebocada, e à noite ele sai para fazer seu repasto, e é onde ele encontra o homem e faz o seu repasto defecando e transmitindo aí as formas infectantes, né, do protozoário. Então, uma maneira, né, uma medida profilática está justamente, né, relacionada à melhoria nas habitações. Vamos falar um pouquinho sobre malária agora, que é outra doença causada por protozoário. Tá? É uma doença infecciosa, febril aguda, causada por protozoário, né, transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Então, o agente etiológico da malária é o plasmódio, né? A gente vai ter o plasmódio vivax, o plasmódio malari e o plasmódio falcíparo. Ok? Então, o plasmódio, esses três tipos de plasmódio, eles são causadores da malária, mas o mais comum aqui no Brasil é o plasmódio malari, tá ok? Vamos continuar. No outro slide, a gente falou que a transmissão da malária se dá através do mosquito, né? Esse mosquito que vocês estão observando na imagem é do gênero Anopheles, popularmente conhecido como mosquito prego, tá? Então, ele é o vetor que vai transmitir a doença. Então, mais uma doença que é de ciclo heteroxênico, porque vai se dar aí no homem, tá? Vai se passar no homem uma parte do ciclo e a outra parte do ciclo vai se passar no mosquito. Então, eu tenho um ciclo, né, biológico, né, dessa doença heteroxênico, porque se dá em 2 ou mais hospedeiros. O ciclo de vida é bem interessante porque nesse momento aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a doença de Chagas, né, a gente viu que a doença de Chagas, o hospedeiro intermediário era o barbeiro, né, o inseto. Mas na malária, o hospedeiro intermediário é o homem, porque é no homem que o protozoário faz reprodução assexuada, tá? A reprodução sexuada vai se dar no inseto, então você tem aí, certo? Um ciclo de vida onde o homem se comporta como hospedeiro intermediário. Então, vamos partir lá, né? Você tem aí o mosquito Anopheles, fêmea, tá? Geralmente são as fêmeas que são hematófagas. Ela vai picar a pessoa, esse mosquito está infectado, vai picar uma pessoa, a pessoa vai ficar infectada, certo? Esses protozoários, né? Esses esporozoítos, eles vão adentrar aí as células, né? Os hepatócitos, as células hepáticas. Lá eles vão fazer reprodução assexuada, vão se romper, e no rompimento eles já estão nas formas dele, né? Merozoítos, esses esporozoítos, os esporozoítos vão entrar aí nas hemácias, as hemácias elas vão fazer reprodução sexuada também, vão se romper, e nesse rompimento vai sair algumas formas, tá? Vão sair os merozoítos novamente, vão sair os gametócitos e vão ser eliminadas também toxinas, e são essas toxinas que vão fazer com que as pessoas tenham sintomas da doença. E você tem aí, né, outro mosquito que vem fazer o repasto naquela pessoa infectada e vai acabar transmitindo a doença aí para outras pessoas, né, do meio, né, na região. Então, você tem aí um ciclo que se dá no mosquito e um ciclo que se dá no homem, tá? No mosquito, vai acontecer a reprodução sexuada, ou seja, quando o inseto ele sugou do homem os gametócitos, esses gametócitos no inseto vão fazer reprodução sexuada. Por isso que o mosquito nesse momento, né, nessa doença, a malária, ele é um hospedeiro, tá? Definitivo.
Sintomas. Ô, gente, eu tô com minha rinite atacada hoje, tá? Desculpa. Então, malária, né? Quais são os sintomas, né? Você tem aí tremores, né, fortes, né, calafrios, anemia. Se a gente pensar que ele invade a hemácia, que ele lisa essa hemácia, que ele destrói as hemácias, nós teremos um quadro de anemia. Problemas hepáticos, por quê? Por que esses problemas hepáticos? Porque justamente ele adentra as células do fígado, ele compromete as células do fígado, eles fazem reprodução, né, assexuada nas células do fígado e rompem essas células. Então, eu vou ter problemas hepáticos, dores de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos. Então, todos esses são sintomas aí da malária. A região endêmica de malária é a região amazônica, tá, gente? Então, assim, Acre, Amapá, Tocantins, Maranhão, todas essas regiões são regiões endêmicas de malária. Como é que é feito o diagnóstico, né? Através, né, do teste rápido, né, do exame clínico, certo? Que é detectado, né, que é feito o diagnóstico da malária, né? A profilaxia consiste basicamente em tratar as pessoas que estão doentes. Se a gente pensar em parasitoses, em protozoonoses, nós estamos falando que nós precisamos tratar as pessoas doentes. Se a gente não trata as pessoas doentes, essas pessoas vão estar transmitindo a doença para outras pessoas através, né, de seus vetores, dos vetores. No caso aí no caso da malária, né, através do inseto Anopheles. Então, você tem aí que tratar as pessoas doentes. E se a gente está falando de uma transmissão que é vetorial, que é através da picada do inseto, nós temos que eliminar criadouros e combater o mosquito prego com inseticidas. Tá? Então, assim, o que mosquito gosta? De ambientes úmidos, com lixo, com água parada. Então, a gente precisa ter essa noção de que esses ambientes precisam, né, ser cuidados. Tá? E uma questão de saúde pública também, de ter a coleta regular, o tratamento de esgoto, a coleta regular de lixo, certo? Para evitar a proliferação desses insetos. E outra medida profilática é telar portas e janelas e utilizar o mosquiteiro, né? Utilizar o repelente, enfim. Você tem várias medidas, né, que podem ser adotadas para, né, combater aí a doença, né? Evitar que a doença ocorra. Bom, em se tratando de leishmaniose, a gente tem uma doença também infecciosa causada por um protozoário, né, Leishmania chagas, ou seja, o protozoário Leishmania chagas é o agente etiológico da leishmaniose. Tá? Então, o mosquito que pica, que vai picar e que vai transmitir a doença é chamado de Flebotomínio lutzumia longipalpis. Então, esse mosquitinho, que é conhecido popularmente como birigui ou mosquito palha, ele vai ser o transmissor da leishmaniose. Como é que se dá a transmissão e a profilaxia, né? A contaminação se dá quando esse mosquito pica mamíferos contaminados como cães e gambás, que são reservatórios naturais desses parasitas, e a transmissão é feita pela picada das fêmeas. Então, você tem aí o seu cão pode ser um reservatório natural, né? Se ele estiver contaminado com esse tipo de protozoário. Certo? A profilaxia consiste no diagnóstico precoce e no tratamento das pessoas doentes, na eliminação de criadouros e no combate ao mosquito palha. Novamente, a gente tem uma parasitose, né? Um protozoário que é transmitido através da picada de um inseto. Então, a gente precisa combater o inseto, tá? E tratar as pessoas doentes para que não haja, né, uma proliferação da doença, tá? Lembrando que a leishmaniose não pega de pessoa a pessoa, tá? O cachorro não passa para você. É preciso, para se transmitir a doença, que o inseto pique a pessoa, assim como a dengue, assim como a malária, é necessário que haja a picada do inseto, tá? Então, esse inseto, né, ele vive aí nos arredores da nossa casa, principalmente se tiver ambiente úmido, se tiver lixo acumulado, tá? E se esse inseto, né, ele picar um animal infectado
com o protozoário, ele pode aí estar picando o homem e transmitindo a doença. Tipos de leishmaniose. Você vai ter aquela leishmaniose tegumentar ou cutânea, que é quando você tem essas ulcerações na pele, tá? Você pode também ter uma leishmaniose tegumentar difusa, quando há um crescimento aí das bolhas, tá? Como você pode ter a forma grave da doença, a leishmaniose visceral, que é chamada de Calazar, que vai afetar aí vários órgãos, né? Vários órgãos do corpo, como rins, baço, fígado, sistema digestório. Então, você tem aí uma leishmaniose visceral. Então, você tem alguns tipos aí de leishmaniose que são bastante agressivas. O diagnóstico da leishmaniose é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais. Com certeza, então, você tem aí uma coleta, né, do material, principalmente se for ferida, vai fazer uma raspagem da ferida. Se for bolhas, vai fazer uma punção dessas bolhas para se chegar a um rastreamento, né, chegar a um diagnóstico. Se for uma leishmaniose visceral, você vai ter que fazer uma punção, tá? E uma punção que é bastante doloroso, então você vai ter que fazer uma punção se for considerada aí uma leishmaniose visceral. Você tem um tratamento que é medicamentoso à base de vários tipos de medicação, inclusive a anfotericina B e outras medicações que ainda estão sendo desenvolvidas e que estão sendo usadas hoje, que são muito eficazes. Lembrando que no homem a leishmaniose ela tem tratamento, mas no animal, no seu cão, a leishmaniose ela é letal, ela não tem tratamento. Então, o cachorro que for detectado com leishmaniose, ele precisa ser sacrificado. Então, no animal não tem cura, tá? E como ele será um reservatório natural para que o inseto vá lá fazer o seu repasto lá, sugue ele e transmita a doença, então ele precisa ser sacrificado. Então, no animal não tem cura, tá? Mas no homem a leishmaniose tem cura, certo? Os outros sintomas, né, além daquelas feridas que aparecem, das bolhas, você tem o emagrecimento, a anemia, tá? Você tem palidez, aumento do baço e do fígado, o comprometimento da medula óssea, problemas respiratórios, diarreia, sangramentos na boca e nos intestinos, certo? Então, você tem outros sintomas aí e que vão surgir se a pessoa estiver contaminada com, né, a leishmaniose. E a gente fica por aqui com essas 3 doenças causadas por protozoários. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês um pouquinho, mas vocês têm que fazer leitura da apostila, têm que resolver as atividades para assimilar melhor os assuntos. Até uma próxima aula.